Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos estudar o modelo atômico de Thomson. Sim, J.J. Thomson, um grande físico do século XX que estudou o comportamento de gases dentro de uma ampola com uma pressão bem baixa, bem rarefeito. O J.J. Thomson ganhou o Prêmio Nobel em 1906 pelos seus trabalhos, pela sua contribuição científica. Vamos então entender como que ele, observando os seus experimentos, ele conseguiu concluir e avançar no modelo atômico a partir do modelo atômico de Dalton, 100 anos após o modelo atômico de Dalton. Vamos lá então? Mas antes vamos dar aquela paradinha para analisar como que anda nosso coração hoje, né? Como que anda? Eu estou feliz hoje? Eu estou triste? O que está me fazendo feliz hoje? O que está me fazendo triste hoje? Dê 30 segundos aí do seu dia para fazer uma reflexão. Acolha esse sentimento e entenda esse sentimento para que você possa fazer um bom uso dele, seja num sentimento bom de felicidade, seja num sentimento não tão bom, que você possa redimensioná-lo dentro de você, analisá-lo, verificar o que você pode fazer de diferente para que ele possa estar diferente dentro de você, tá bom? Faça essa reflexão, dê 30 segundos do seu dia para essa reflexão, vai valer a pena. Vamos lá então para o nosso estudo. Bom, então como eu estava dizendo, J.J. Thomson foi um grande físico, né? Agraciado pelo Prêmio Nobel. Ele estudava gases, entre outras coisas, ele estudava gases rarefeitos dentro de ampolas, né? Mas ele não fez, nós não podemos dizer que que o modelo atômico que ele traz é baseado somente nos seus estudos. Aliás, isso é uma coisa muito importante de se analisar. A ciência, ela é cumulativa. Então, a academia, ela vai produzindo conhecimento. E esse conhecimento passa a ser de utilidade pública, né, a partir do momento que o conteúdo é defendido e aprovado, né? Muitas vezes ele é defendido, aprovado, e muitas vezes, anos depois, meses depois, séculos depois, ele é questionado, inclusive. E muitas vezes ele é aproveitado para outros avanços. E é o caso do J.J. Thomson. Ele aproveitou uma série de estudos prévios que já havia sido feitos no passado, desde, por exemplo, do Egito Antigo, quando eles pegavam o âmbar, que é uma resina, né? Uma resina parece uma coisa de plástico, obviamente que no Egito Antigo não tinha plástico, mas parece uma coisa de plástico, e eles atritavam o âmbar, e o âmbar tinha o poder de atrair pequenos corpos. Âmbar, só por curiosidade, se chamava no Egito Antigo de Electra. E aí, William Gilbert, no finalzinho do século XVI, a partir tendo em vista essa observação que se fazia já no Egito Antigo, ele conseguiu expandir para outros materiais esse comportamento que se fazia de ser atritado o material e a partir desse atrito ocorrer a atração de pequenos corpos. Então eu vou fazer aqui com vocês um experimento para vocês entenderem o que significa isso. Peguem um papelzinho qualquer e uma caneta de plástico e façam isso. Você corta um pedacinho bem pequenininho, quanto menor melhor, e atrite no cabelo. Dá uma atritadinha, aí você se aproxima. Olha o que acontece, ela gruda. Tá ventando um pouquinho aqui, então
mas acho que já deu para perceber, né? Faça em casa para você ver que legal. O atritar do plástico, vocês vão estudar isso com mais profundidade em física, o que significa, o que está acontecendo aqui, mas esse atritar chamou a atenção dos cientistas, né? William Gilbert, inclusive, deu o nome disso de Electra, né? O que estava acontecendo aí. Alguns tempos depois, inclusive, diferenciaram que existia um Electra positivo e um Electra negativo, né? Bom, eu estou falando tudo isso para que você entenda que as coisas não caem do nada, né? De repente, J.J. Thomson acordou e falou assim, eu vou fazer um modelo atômico novo. Não, ele foi genial para sua época, ele teve uma contribuição muito significativa, mas ele é a compilação de inúmeros estudos, né? Um estudo, um equipamento muito importante utilizado em suas observações foi a ampola de Crookes. Pois é, Crookes fez essa ampola que mais tarde acabou evoluindo para os televisores, aqueles televisores antigos, né? E aquelas lâmpadas antigas também, de tubulares, né? Que hoje em dia as lâmpadas são mais modernas de LED, mas as lâmpadas antigas tinham esse funcionamento, né? A ampola de Crookes, submetida a uma DDP, diferença de potencial elétrico, ela emitia alguma coisa que não se sabia na época. Dentro havia algum gás, e esse gás rarefeito, ou seja, uma pressão baixa, eles conseguiam visualizar cores saindo. Dependendo da pressão, mudava a intensidade da cor, mas eles visualizavam cores. E aí, Thomson chamou a atenção dele. Ele falou assim, o que está acontecendo aqui? A matéria está proporcionando isso. A matéria está proporcionando esse fenômeno. Então, será que se eu observar isso eu não consigo entender do que é feita a matéria? Então, eu quero agora que vocês... Vamos brincar de ser J.J. Thomson, e eu quero mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo, eu quero que vocês se coloquem no lugar deles, tá? Como se vocês fossem J.J. Thomson, e aí eu vou parar, eu vou comentando aos poucos, tá? No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele... O que você faria olhando para essa situação? Tem uma luz esverdeada ali, você faria alguma coisa? Pensa, você pode fazer o que você quiser, você pode abrir esse tubo e fazer coisas ali, você pode pôr coisas ali, pode pôr uma minhoca lá dentro se você quiser, pode pôr um palito lá dentro, você pode aumentar a pressão,
diminuir a pressão. O que você faria? Pense, se você fosse J.J. Thomson e você está em busca de entender o que são essas coisas que aparentemente estão saindo dos polos. Você viu que ele falou de cátodo e ânodo, né? Isso não é importante os nomes, mas está saindo alguma coisa de um ponto e está indo para o outro. E está passando pelo meio ali. Você faria alguma coisa ali? Para levantar um estudo, para observar alguma coisa? Terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J.J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado... Olha só, não sei se vocês perceberam, mas tem uma cruz de Malta ali, tem uma cruz dentro da ampola de Crookes. Por que será que J.J. Thomson decidiu colocar uma cruz ali dentro? O que será que ele quer observar com isso? O que vocês acham que vai acontecer quando eu soltar essa gravação? Ele vai ligar esse equipamento. O que você acha que vai acontecer? Você acha que esses raios que estão saindo lá de trás da ampola vai passar por essa cruz? Não vai passar? Vai passar e vai entortar? O brilho aqui na frente vai ser igual? Não vai ser igual? E se não for, você pode concluir alguma coisa com isso? Vamos ver? Pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem... Olha que bacana. Vocês perceberam o que aconteceu? Ele colocou uma ventoinha, colocou uma roldaninha ali e a roldaninha... então isso é um outro experimento, tá? Ele tirou a cruz de Malta e ele colocou essa ventoinha, e a ventoinha, ela estava lá do lado esquerdo, e ela, quando ele ligou o equipamento, ela girou. Né? E agora ele vai inverter o polo. Quando ele inverte o polo, é que nem quando você inverte o polo de um ventilador. Sabe esse ventilador de teto, por exemplo? Quando você vira o botão, ele vira do lado oposto. É porque a corrente está passando do lado oposto. É a mesma coisa. A corrente estava passando de um lado, agora vai passar do outro. Então, olha o que acontece. Inverteu, olha lá, está passando agora, está voltando. O que você conclui? O que você conclui com isso? A corrente tá batendo nessa ventoinha, porque para ela andar, alguma coisa está batendo, né? Então esses raios, gente, estão batendo. Não deve ser uma coisinha, um fantasma, né? Não tem massa. Então, esses raios têm alguma relação com massa, porque ele consegue empurrar uma ventoinha dessa. E aí, vocês vão ver agora um outro experimento, onde ele tira tudo, ele tira a ventoinha, ele tira a cruz de Malta, e agora ele vai submeter, eu não sei se você pensou nisso, mas ele pensou, há 100 e poucos anos atrás. Ele colocou ímã. Ele pegou um ímã e ele submeteu, e ele só pôde fazer isso, gente, porque muitos físicos estavam estudando o campo eletromagnético, o campo magnético, etc. Então, eles entendiam, eles sabiam que existia alguma influência, no caso do ímã do campo magnético, o campo magnético exercia alguma influência. Ele falou, será que o campo magnético exerce alguma influência nesse negócio que eu não sei o que está acontecendo? Vamos ver. E ele colocou
o ímã. E é interessante, gente, é que ele colocou a parte de baixo, ele colocou a parte negativa do, né, o que foi falado lá pelo Gilbert de eletronegativo, né? Ele colocou a parte negativa do ímã. O que vocês acham que aconteceu? Quando ele pôs pertinho dos raios, olha só o que aconteceu. Opa, pertinho. Opa, opa. Quando ele coloca o ímã, a parte negativa está empurrando, está desviando o raio para cima. Então esse raio sofre influência de campo magnético. Opa! Se eu pego agora o positivo, ele atrai. O positivo atrai, o negativo... Opa! Eles sabiam que positivo atrai negativo e negativo repele negativo. Opa! Eu não sei o que é esse negócio aí, mas eu sei que ele é negativo. Eu não sei o que é esse negócio aí, mas eu sei... Por que eu sei que ele é negativo? Porque eu pus o negativo repeliu. Eu pus o positivo atraiu. Então eu sei que esse negocinho, esse raio verde é negativo, é alguma coisa negativa. Eu sei que esse negócio tem massa. Por que eu sei que esse negócio tem massa? Por quê? Porque ele empurrou a ventoinha. E para alguma coisa empurrar a ventoinha, tem que ter massa. E eu sei que esse negócio anda em linha reta. Como que eu sei isso? Porque fez a sombra direitinho na Cruz de Malta. Essas informações foram muito significativas, né? Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Bom, esse vídeo está disponível para vocês aí no Moderna Plus. Se vocês quiserem ver novamente, ele tem também disponível no YouTube. Eu coloquei o link aí na ficha para vocês. Agora, o que acontece? Com tudo isso, com todas essas observações, o Thomson ele disse então que o átomo ele tem essa característica, ele é uma esfera. O Dalton já tinha dito que são esferas, né? Ele até relacionou a bolinhas de bilhar, mas ele é uma esfera positiva com cargas negativas internamente, tá? E aí, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa agora que transcende aí o ensino fundamental, o 9º ano, e inclusive o ensino médio, tá? Eu não estou aqui para fazer um bate-papo medíocre, estou aqui para trazer um estudo bacana para vocês. E aí eu quero apresentar uma coisa que eu acredito que vai trazer uma maturidade para vocês, bacana. Se vocês observam, vocês sabem que eu sou autor de alguns livros didáticos, né? E então a gente nessa linha que eu gostaria de falar para vocês. Hoje a gente vê muita fake news no WhatsApp e nas mídias sociais, né? Só que essa história de fake news a gente fala já há muitos anos. E tem uma história de fake news, né? Ou não diria que é exatamente uma fake news, mas são histórias mal contadas que acontecem em livros didáticos e vocês precisam tomar cuidado, tá? Vou voltar para o modelo de Thomson e volto para essa discussão. O que acontece? Em muitos livros didáticos, não é o caso do nosso, tá? Nosso livro é um livro muito cuidadoso com isso, os autores foram muito cuidadosos. Eu não sou o autor do nosso livro, tá? Mas nosso livro os autores foram muito cuidadosos com uma série de questões dessa,
desse tipo, muitos autores dizem que o modelo atômico de Thomson é conhecido como o modelo do pudim de passas. E é uma grande mentira isso, gente. É uma grande mentira. Vamos então entender por que isso. Bom, se você olhar, na Inglaterra é muito comum o plum pudding. Eu não sei me perdoe se a pronúncia não é a mais perfeita. É o pudim de ameixas, tá? É um pudim como esse que vocês estão vendo aí no vídeo. É um pudim que realmente parece com um pudim que parece com o modelo atômico de Thomson, mas parece de longe. E alguns autores no passado decidiram relacionar a isso. E muitos professores de química acabaram se formando usando livros didáticos. Só que o livro didático ele tem a sua finalidade para o ensino básico. Se você quer informações mais profundas, você pode buscar livros que são usados em cursos universitários, tá? E se você quiser informação mais correta ainda, é bom que você busque na fonte. Olha só, então eu fui buscar na fonte já há muitos anos essa questão, por exemplo, do pudim de ameixas ou do pudim de passas, né, que é atribuído a esse modelo atômico. E tem um equívoco conceitual muito significativo. Por quê? Porque o Thomson, ele diz, eu vou já falar da forma traduzida, mas ele diz que os elétrons que estão dentro do átomo, eles estão em movimento. Ele já reconhece que existe a possibilidade dos átomos dos elétrons dentro do átomo estarem em movimento. E se você olhar, 95% dos livros hoje didáticos dizem que os elétrons estavam encrustados, tá? Não é esse termo que ele usa no texto. É um texto, é um artigo. Se vocês quiserem buscar, é muito difícil de achar. É na Philosophical Magazine and Journal of Science. É um texto que saiu em 1904. Esse texto ele traz esse conceito de J.J. Thomson, falando então que o átomo ele tem esse modelo esférico com elétrons que estão girando, estão em movimento dentro dele, tá? Então isso é importante, eu quis ressaltar isso para vocês terem cuidado ao fazerem as suas pesquisas. Por quê? Porque quem escreve livros são pessoas, e essas pessoas podem colocar o que quiserem no livro. Não tem muitos filtros. Então, se você quiser uma informação correta mesmo, é bom que você busque na fonte, tá bom? Bom, e com isso, então, nós concluímos o modelo de Thomson com um avanço significativo, uma partícula subatômica. Pois é, como assim partícula subatômica? Ele diz que tem elétrons. Se tem elétrons, se o átomo tem cargas negativas, que já estavam sendo atribuídas pelo nome Electra, né, do âmbar, se ele está dizendo que o átomo tem partículas dentro dele, então surge aí o conceito de partícula subatômica. E se essa partícula ela saiu naquele experimento de Crookes, então significa que o átomo ele não é indivisível. Você pode dividir a carga negativa da carga positiva. Então se inaugura aí um modelo de átomo que não é indivisível, ele não é mais considerado pela comunidade científica como um átomo indivisível, mas sim como divisível. Só que como o nome já havia ficado colado, ele continuou sendo átomo até hoje,
apesar da origem se referir a não divisível, átomo, não divisível, né? Mas se sabe então, a partir do começo do século XX, que o átomo ele já tinha alguma outra subpartícula ali dentro e, portanto, ele era divisível. Bom, na próxima aula a gente vai discutir o modelo de Rutherford. Rutherford, anos depois, ele aprofunda esse modelo com um experimento sensacional. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, gostado do bate-papo, avançado aí nas questões científicas, amadurecido nessa questão, esse debate científico. Foi uma honra, foi um prazer, foi com muito amor, com muito carinho, com muito respeito que essa aula foi feita. Até a próxima!